Mauri, pastor Tom, pastor Juliano estão conosco. Quero pedir que eles deem um oi para vocês. Paz seja com todos. Ele falou para dar um oi só, né? Então, oi. Mas que alegria. Bênção conversar mais uma vez nessa noite de segunda-feira com esse Que Palavra pós-conexão, né? Boa noite, queridos. Esse é o Que Palavra, é o seu programa de perguntas e respostas. Que bom que você está aqui. Faça a sua pergunta, interaja. Vamos até o fim aí. É uma boa hora que a gente vai passar juntos aqui. Bem-vindo, viu? Que Deus abençoe você e sua casa. Um privilégio estar aqui mais uma vez. Que possamos aprender um pouco mais aqui juntos no Que Palavra. Amém. E eu quero começar com a primeira notícia. Quero que os pastores comentem a respeito dela. A notícia é a seguinte: Valdemiro vende semente de feijão por ofertas a partir de R$100. Aí eu fui atrás dessa matéria, olha o que ele diz. Santiago afirmou que seriam disponibilizadas pelo menos 100 mil sementes, se tu uma bênção, isso está gravado na semente. O que, levando em conta a menor oferta dada em troca, R$100, seriam 10 milhões em ofertas. Palavras do apóstolo. Vai ser uma loucura isso aí, no bom sentido. Eu nunca vi um propósito tão abençoado, tão inspirado, ele disse. Valdemiro disse que ficou arrepiado com a campanha que Deus lhe deu. A campanha não se limita a fiéis da sua igreja, mas também se expande a católicos, evangélicos, espíritas. Palavras dele: ninguém fica de fora. A promessa para quem comprar a semente de feijão é a bênção de Deus na sua casa, chegará na sua família a proteção divina, a prosperidade, a conquista. Vai ser maravilhoso. Pastores, existe base bíblica para isso? Não, nenhuma. Na verdade, a gente está vendo aqui, né, uma igreja que, pela metodologia dele, de usar tanto a TV, nesses dias, por não ter culto, com certeza a receita caiu, ele tem que pagar as contas e está ali pensando num jeito de levantar dinheiro para pagar essas contas. E aí surge a ideia do feijão. Eu não tenho nada contra se ele precisa levantar 10 milhões, 20 milhões, para pagar um programa de TV dele lá, e o povo concorda com aquilo e quer dar dinheiro para aquilo, né? Não vejo nada ilegítimo nisso, se é mundial, se é igreja internacional, intergaláctica, se é um movimento espírita católico, né? O indivíduo está veiculando as ideias daquele movimento religioso, e quem faz parte daquele movimento religioso quer bancar aquilo, doando dinheiro para aquela finalidade, sem problemas. Agora, usar desse tipo de artifício, né, de que o sujeito leva um caroço de feijão para casa e essa semente que ele está levando para casa levará prosperidade para a casa dele, isso é magia, isso não é cristianismo, né? Isso é prática mágica, isso é feitiçaria e não cristianismo, né? O cristianismo, no cristianismo não tem essa ideia de magia de contiguidade, que é aquela ideia assim: eu oro aqui no caroço de feijão, a energia do Espírito Santo entra no caroço, você dá uma oferta, leva o caroço de feijão para a tua casa, e lá na tua casa, essa energia do Espírito Santo será liberada dentro dela, porque você está levando. Isso é magia. É a mesma ideia do copinho d'água? É a mesma ideia do copinho d'água, magia de contiguidade, né? Você tem magia de contrariedade, magia de similaridade e magia de contiguidade. São os três princípios da magia, né? Ou a magia ela é por contrariedade, né? Você joga o sal grosso, é uma magia de contrariedade, né? Você tem a magia de similaridade, que é o voodoo. Você faz, né, um elemento parecido, e aquilo que é parecido reproduz aquilo a que corresponde. Daí que vem o voodoo. Você faz um boneco da pessoa, espeta o boneco, o sujeito sente dor lá. Aí você tem cristão praticando voodoo, que ele pega uma cornetinha, toca a corneta, aí o muro vai cair da vida dele porque ele tocou a corneta. Isso é um princípio de magia, similaridade. Eu faço aqui, com esse ato similar, eu produzo aquilo que eu quero produzir no mundo espiritual. Isso é magia de similaridade. O nome disso que ele está praticando ali é magia de contiguidade, ou seja, o efeito vai continuar no elemento e vai ser reproduzido em casa. É a água, o feijão, o sabonete e 300 outros elementos. Isso é magia e não cristianismo.
Benção. Vamos então para a nossa primeira pergunta, a pergunta do Gilberto Santos. Ele diz assim: pastores, Apocalipse 20, versículo 1, fala que quando Jesus voltar, vai amarrar o diabo por 1000 anos e Jesus reinará aqui na terra. Como podemos entender isso? Essa é a pergunta que fala sobre o milênio, né? Existem várias outras interpretações desse texto, né? Os pré-milenistas, pós-milenistas, né? Nós, reformados, somos amilenistas, né? Como que o reformado interpreta este texto aí, tá? Eu vou começar a resposta, os colegas podem colaborar. A nossa compreensão, ela depende de uma teologia bíblica, tá? Como que Cristo venceu a Satanás? Essa é a grande pergunta, né? Por exemplo, para entender esse texto, você precisa voltar em Lucas, no capítulo 4, né? Naquele momento, Cristo venceu Satanás na tentação do deserto, né? Quando você vai olhar para toda a interpretação bíblica, né, você vai perceber que no ministério de Jesus, a ação do diabo foi limitada na terra, né? E nesse sentido, este reino milenar, né, ele acontece num sentido figurado. Ele já acontece hoje, né? Ele já acontece nos nossos tempos. O diabo ele tem a sua ação limitada por conta do ministério de Cristo, né? E ele será plenamente derrotado na volta gloriosa de Jesus. Então, essa é a compreensão da teologia bíblica do milênio, né? Existem outras compreensões. O dispensacionalismo faz muita confusão com isso, os adventistas fazem muita confusão com esse texto, porque eles tentam enxergar esse texto de maneira literal, né? Entendendo que vai haver um tempo na terra em que o diabo estará completamente aprisionado e que a igreja irá reinar de maneira próspera na terra sem nenhuma ação de Satanás. Isso não acontecerá, né? Verdade. E assim, a primeira pergunta que a gente faz para esse texto né, como o irmão coloca aqui, o Gilberto, outros também acabam, né, ele está aqui falando do que falam de fato do texto. Aonde no texto está falando de volta de Jesus? Onde no texto de Apocalipse 20 falou de volta de Jesus? Me mostre. O texto simplesmente diz, eu vi um anjo, então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo, uma grande corrente, segurou o dragão, a antiga serpente, lançou no abismo. Aí ele fala, vi tronos, nesse sentaram-se aqui. Então, onde que fala de volta de Cristo aqui? Vai deduzir por causa, vi tronos, nesse sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Não está falando da volta de Jesus, né? Aqui ele está falando do reinado de Jesus. E quando diz, eu vi tronos, ele está falando do reinado. Né? Assim, às vezes as pessoas até fazem uma confusãozinha pequena aqui, quando o texto diz que a eles foi dada a autoridade de julgar. Tá? Mas a palavra para julgar aqui não é julgamento, processo judicial. A palavra crima usada aqui é decreto, é decretar, é reinar. Exercer domínio, né? O julgamento aqui nós temos que lembrar que a figura do rei no Velho Testamento, a figura do rei no ambiente bíblico, ele é juiz, tá? Nós temos na Bíblia a construção, nós temos o período dos juízes que vai numa construção que desemboca numa monarquia. E a função do rei é a continuação daquele juiz. Aquele juiz reinava. E aí nós temos uma monarquia propriamente instituída. Esse juiz tem a tarefa, ou esse rei tem a tarefa de juiz, ele é o julgador. Quando tinha uma demanda, vamos dar um exemplo disso bem prático. Nos dias de Salomão, 2 mulheres fizeram lá um combinado em relação, né, a morar juntas. Uma teve um filho, a outra teve também. Uma deitou sobre o filho, matou, pegou a criança morta, pôs do lado da outra mãe, pegou a criança viva, tomou para si. E aí, aquela briga, não existia exame de DNA. Aonde é que essa causa foi parar? No rei Salomão. O que Salomão tem que fazer? Julgar. Ele tem que dizer de quem que aquele menino é, de quem que é filho na verdade, quem é a mãe verdadeira. Né? Salomão, na sabedoria, faz um julgamento e ele conquista
moral, autoridade como rei, porque ele acertou no julgamento. Então, essa é a tarefa do rei. Então, quando aqui fala de reinar, de julgar, não é juízo final, aqui está falando do reinado de Cristo. Então, e quando se fala de reinado de Cristo, quando é que Cristo começou a reinar? Quando ele voltar na segunda vinda? Ou ele já começou a reinar? É interessante o pré-milenista, o pós-milenista gritar e cantar, Cristo reina. Não, o Cristo reina para nós, milenistas. Para os outros ainda vai reinar. Para nós ele já reina. O reino foi inaugurado na primeira vinda de Cristo. E o reino está se expandindo e crescendo sobre a terra. Ele, diz a palavra, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Quando? Já está aqui, nós já fomos transportados para o reino do amor, vivemos no reino do amor, e esse reino do amor luta contra o império do mal. O império do mal será subvertido pelo reino, né? E aí, a figura do texto de Apocalipse é como Jesus vencerá Satanás. Aí ele descreve, ele vencerá Satanás assim, ele vai ser preso, ou seja, subjugado, derrotado, lá na primeira vinda de Cristo. A partir daí o reino vai ser construído na terra. No final ele recebe liberdade, ataca, pressiona, persegue, quer destruir a igreja, mas quando ele estiver prestes a fazê-lo, quase conseguindo fazê-lo, Cristo volta e intervém, não permite a destruição da igreja. Essa é a cena de Apocalipse 20. E mesmo só para complementar isso aqui, por isso que quando a gente prega aqui dizendo assim, os sinais vão mostrando a volta de Cristo, né? Por isso que quando a gente diz, o Covid não é o fim do mundo, né? Porque estes sinais serão visíveis. Nós viveremos um tempo de grande ação de Satanás, de grande opressão contra a igreja de Cristo em toda a terra, de grande tribulação no sentido, não da tribulação, desta grande tribulação como os dispensacionalistas entendem, mas como essa ação mais evidente de Satanás. Por quê? Porque estes sinais antecedem a volta de Cristo, né? Eu queria também aqui, concordando totalmente com os meus dois amigos pastores, mas queria chamar a atenção mais uma vez para a nossa visão do texto, da literalidade do texto, e ao mesmo tempo também da forma com que a gente lida com os gêneros literários da Bíblia. As grandes confusões de Apocalipse, que a gente sempre bate na tecla, é essa busca pela literalidade dos anos, dos dias, né? E o povo vai fazendo divisão, subdivisão, e multiplica, divide, faz ao quadrado, mas é um gênero apocalíptico, né? Pelo próprio nome. Então precisa se fazer diferença. O cristão que está em casa, ele precisa entender que quando nós lemos um salmo, é um gênero de poesia da Bíblia. Quando nós lemos a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, existe um gênero literário ali. Quando a gente lê os evangelhos, é uma biografia da forma antiga de se escrever. Então precisamos também buscar esse conhecimento, né? Dos gêneros literários da Bíblia, porque aqui existe um gênero literário, os números não são absolutos, né? Isso representa esse reinado de Cristo. É interessante, o versículo 4 até de Apocalipse 20 fala que ele viu ainda almas, né, dos decapitados, e essas almas ainda estão sob esse reinado de Cristo. Então vale a pena a gente ter uma atenção aos gêneros literários. Se você não sabe o que é gênero literário, pergunta para o seu pastor aí. Não, ele não está falando de ressurreição, ele fala das almas as almas dos estão lá decapitados. ainda. Aí diz e viveram, aí fala, ressurreição não. Ele está falando que os que morreram em Cristo reinam com Cristo, os que estão vivos reinam com Cristo. Ele fala de primeira ressurreição, ligando ao que Paulo está falando, a carta aos Efésios. Ele nos ressuscitou, nos deu vida juntamente com Cristo, né? E nós estamos vivendo e reinando juntamente com Cristo. Aí, essa compreensão do gênero apocalíptico ajuda muito, elucida muito em como interpretar esse tipo de gênero, né? Como o gênero apocalíptico usa número, usa a simbologia de reinar, governou, matou, destruiu, construiu. Tudo isso tem um contexto dentro de uma linguagem de um gênero apocalíptico, né? E o 5 é matador, porque ele fala assim, o restante dos mortos não reviveram. Então não é a volta gloriosa de Cristo aqui, para depois acontecer. Não, então, vale a pena ter atenção no texto, no gênero aí. Vou deixar uma sugestão para você aí de casa. Se você
achou interessante esse comentário, principalmente do pastor Tom, na questão de gêneros literários, de talvez você estar lendo a Bíblia de uma maneira equivocada. Existe um livro de hermenêutica que me abençoou muito já, certamente já tenha abençoado a vida dos nossos pastores. O título do livro é Entendes o que lê, do Gordon Fee e Stewart. Você pode pesquisar esse livro no Google e você certamente vai ser muito edificado por ele. Vamos lá então para a nossa outra pergunta da Pamela Rodrigues. Ela pergunta assim: pastores, eu vi um documentário na TV falando sobre pessoas que nascem com os dois sexos. Neste documentário mostrava que a grande parte dessas pessoas sofre de depressão por não saber qual sexo assumir, e até falando que são aberrações ou que Deus errou. Como administrar a palavra de Deus para uma pessoa que é hermafrodita? Então, eu já atendi hermafroditas, de fato, é um grupo de pessoas que sofre bastante, e sofre principalmente com o movimento LGBT, né? Por incrível que pareça. Parece que não, né? Parecia que seria assim, o grupo que os acolhe e os héteros bombardeiam, né? Mas dos que eu já atendi, eles sofrem muito por essa pressão de dizerem que são homossexuais. Mas hermafrodita é uma coisa totalmente diferente, né, de homossexual. O hermafrodita, ele tem um sexo. Ele apenas desenvolve, né, precariamente os dois órgãos sexuais. Ele tem um e o outro desenvolve precariamente. E é fácil, por acompanhamento médico, é fácil, né, pelo cuidado com a criança, né? Às vezes, o que gera sofrimento é porque alguns pais, ao verificar que a criança é hermafrodita, eles começam a esconder isso. Eles têm vergonha disso. Eles acham que o filho é uma anomalia, tratam o filho como se fosse uma anomalia e não acompanham direito a criança. Ou seja, ele precisa de um acompanhamento, de fato, médico, para verificar, olhar, né, o que é o sexo que prevalece nessa criança e trabalhar isso a partir dessa constituição dela, né? O que corrompe muitas vezes é, à medida que essa criança vai crescendo, né, há uma curiosidade, há uma discriminação, há um maltrato, há um abuso, há um medo dos pais, há uma falta de informação terrível. Eu já conheci muitos que são problemáticos pela maneira como foi cuidados, e já conheci alguns resolvidos. Fez uma cirurgia, ajeitou bonitinho e segue vida normal, né? E até compartilham isso, contam a experiência com muita tranquilidade e casaram, viveram, desfrutam do sexo com saúde e tal. Então, diante dessa realidade, o que tem que se fazer é ter maturidade para acompanhar, olhar e, né, vai se perceber claramente qual é o sexo dessa criança e ajudá-la a alinhar, diante disso tudo que tem, alinhar o corpo e seguir a vida normal. Tem uma perspectiva, né? Quando ela pergunta aí, né? Deus errou, né? Será que Deus errou? Assim, essa questão é tratada na Bíblia, né? A Bíblia diz: Deus criou homem e mulher, né? Esse é o princípio da criação. A palavra hermafrodita, né? Que vem do termo grego, né? Filho de Hermes e Afrodite, né? Por isso que é o termo hermafrodita. Os médicos têm chamado essa categoria de intersexo, né? É o intersexo. Esse é o nome moderno para isso. Onde a Bíblia trata disso? Jesus fala de uma categoria de pessoas que são eunucos de nascença. O texto está lá em Mateus 19. Jesus está tratando do casamento, ele está falando da dureza do coração das pessoas, e ele vai dizer assim: existem pessoas que não vão entender isso, existem pessoas que são eunucos de nascença e outros que foram feitos eunucos, ou seja, tiveram os seus órgãos sexuais reprimidos ou suprimidos, né, por conta da maldade humana, né? Essa sempre foi uma prática nas culturas antigas, principalmente entre os chineses, entre os africanos, né? Que os povos derrotados, eles eram, principalmente os homens, eram castrados, né? Nós estivemos
em Constantinopla, no palácio do antigo sultão, ele tinha um harém gigantesco, e esse harém era todo cuidado por eunucos. Os eunucos que tinham seus órgãos genitais castrados, né, para poder acessar a família do sultão e o harém do sultão. Então, Jesus fala isso, a maldade humana faz com que isso aconteça, e há outras pessoas que nascem assim. Como é que a Bíblia trata disso? É o mesmo caso, quando os pais procuraram, quando Jesus cura um menino que é cego de nascença, e alguém pergunta, quem pecou para que ele nascesse assim? Né? Quem pecou para que nascesse assim? Jesus fala, ninguém pecou, ele nasceu assim para que nele se manifestasse a glória de Deus. E aí que vem a resposta serena que o pastor Amaury traz. A gente tem que tratar esse assunto com serenidade. Qual é o problema? É que o jovem, isso vai se acirrar, né? O intersexo vai se acirrar na puberdade, que é quando o adolescente está descobrindo a sexualidade, né? Mas ele já tem todos os traços, ele vai ser menino ou menina, né? É só observar clinicamente, né? Observar psicologicamente, entender qual é o caminho, né? O problema é quando os pais querem mudar isso. Não, você é menina. E a biologia diz o contrário. E a biologia diz Porque o contrário. biologicamente isso hoje é muito... Eu vivi até um trecho de um documentário algum tempo atrás que falava isso. A questão do hermafrodito aí, né? Só contribuindo com o que o pastor Juliano está dizendo, a biologia tranquilamente vê, é menino, é menina, e aí é possível fazer essa cirurgia e trabalhar psicologicamente, né, com o grande problema que eu vejo assim é que outro dia a gente estava conversando aqui no Que Palavra, e é o que a gente percebe hoje no comportamento, é que tudo vai virando desculpa para promiscuidade, entendeu? Da promiscuidade, né? Hoje em dia a moda nem é mais ser homossexual, a moda hoje é ser pansexual, né? O sujeito ele gosta de meninos e meninas. Tem artistas que já ficaram na quarentena, estava com a menina até um tempo, agora mandou embora a menina e veio um menino. Quer dizer, você tem essa... Daqui a pouco aparece com um bichinho também. Né? Exatamente, porque o pansexualismo é um pansexualismo que a gente vive, e é muito mais uma tendência para o mundo hoje ser um mundo promíscuo, né, do que do que eu chamaria aqui, o que eu vou falar, do homossexualismo clássico, né? Olha onde é que nós chegamos. Eu já li artigos de homossexuais reclamando, de homossexuais reclamando, né, chamando isso tudo de perversão, falando desse, vamos dizer aqui, né, homossexualismo clássico, criticando o sujeito que é pansexual, dizendo que é homossexual. E o homossexual dizendo, não é isso a minha luta, não é esse o meu drama, né, dizendo que aquilo ali está descaracterizando e desrespeitando a luta dele, as angústias dele aqui, né? Então, essa onda do pan é que é um problema seríssimo hoje. O estreitamento dessa pergunta é o que o pastor Juliano falou, é jogar na conta de Deus o erro. O ponto teológico aí é esse, bom, se Deus é perfeito, como é que alguém nasceu assim, né? É sempre bom a gente lembrar de Gênesis 1, 31. Deus olha para a sua criação e Ele diz, é muito bom. E olha quem está dizendo, o Criador, é muito bom. Então é muito bom, então é perfeito. Mas a gente se esquece de que o pecado e a queda trouxe consequências para o nosso mundo físico, no nosso mundo real. A terra produziu cardos e abrolhos, um irmão foi capaz de matar outro, um homem foi capaz de ter 2 esposas e matar por prazer. Então, todos, no final das contas, a responsabilidade, as pessoas querem jogar na conta de Deus. Mas a culpa não é de Deus, Ele criou tudo bom e perfeito. A questão é que a queda trouxe sim impactos ao nosso mundo espiritual e ao mundo físico. Isso é bíblico, é explicado em toda a Bíblia. Então a questão não é que quem nasceu hermafrodito pecou. A questão é que o pecado trouxe resultados ao próprio corpo humano. É alguém que está na guerra e explode uma bomba atômica. Ele explodiu a bomba atômica? A culpa foi dele? Não, mas ele sofre as consequências da irradiação, de que aquilo tudo vai produzir. Então, não só o hermafroditismo aí é fruto do pecado, é causa do pecado, não de quem é, mas do que ele recebe, né? Como todas as outras doenças aí. Então a gente
Acho que é bom Aí a teologicamente. diferença, né, não é o pecado como ato pontual, é o pecado como o princípio, a corrupção da natureza humana, né? O pecado aqui é o estado da humanidade. Nós estamos na condição de pecaminosidade. Então, nós nascemos com N defeitos e adquirimos doença, defeito, surge pandemia, surge maldade, violência, porque a natureza, o pecado entrou na natureza humana, entrou na biologia humana, entrou no cosmos, entrou na atmosfera, entrou no ambiente onde vivemos. E o efeito do pecado está em tudo. O Vitor, ele faz a seguinte pergunta: pastores, jogos influenciam a violência ou não? Olha, ele influencia, né? O jogo, dependendo do tipo de jogo, né, nós temos que pensar aqui, né? Se eu pego aqui, vamos lá, um jogo de morte, eu fico ali, né, repetindo ali, eu estou matando, ou seja, aquilo, eu estou vivenciando um prazer de matar, né? Não é que todo mundo que vai fazer vai partir para a violência, mas aquilo está mexendo com aquele conceito de matar dentro do meu coração. Eu estou tendo ali um deleite ao matar aquele personagemzinho do jogo, ao explodir tudo naquele, né, naquele joguinho. Ou seja, querendo ou não, eu vivencio aquele momento ali. Eu estou tendo experiência psicológica ao fazer aquilo. Eu estou tendo uma vivência ao fazer aquilo, né? E aí, dependendo das proteções mentais que eu tenho, ou não tenho, eu posso verter para aquilo. Vamos lá, é a mesma coisa que, olha, eu vou assistir filme pornográfico, mas aquilo não vai me afetar. Vai me afetar. Se eu começar, né, aquilo está ativando áreas do meu cérebro, que são áreas de prazer. E meu cérebro vai aprender que quando eu assisto aqueles vídeos, aquela área começa a se encharcar de hormônio, a serotonina, vai descendo aqui, a endorfina vem, ou seja, eu vou ter prazer. Então, meu cérebro vai começar a pedir aquilo. E aí eu vou dar de novo aquilo, eu vicio naquilo. Agora, quando eu estou matando e meu cérebro está encharcando de prazer, olha que tipo de prazer eu estou dando ao meu cérebro. Quando eu estou batendo, fazendo, eu sou tal, eu tenho que ter cuidado. Por quê? Ao vivenciar aquilo o tempo inteiro, sem filtros, sem proteções, eu estou enchendo a minha mente daquilo, eu estou me programando para certas coisas, eu estou, vamos dizer aqui, domando o meu cérebro para aquele tipo de comportamento. Eu me torno muito vulnerável, né, a querer depois, por não estar satisfeito com o virtual, querer viver aquilo. É a mesma coisa do promíscuo. Eu estou lá vendo. Aí uma hora, o que eu vou querer? Eu vou querer saltar do virtual, do videozinho, para a prática. Aí vai atrás de uma mulher, vai atrás de um homem, vai fazer sexo com criança, vai partir para a pedofilia, porque estava vivendo aquela fantasia. Então, o que nós temos visto no cenário global, por vezes, são pessoas que adoeceram ali na cadeira do jogo, vivenciando aquilo, o limiar do prazer subiu demais e depois o jogo não atendia mais e ele tem que viver a realidade. Então ele mistura realidade e ficção, jogo e verdade e já vai para a prática, né, da violência. E aí ele pode ser violento com a mãe, pode ser violento com o irmão, pode ser mais violento consigo mesmo, pode sair para sair dando tiro na rua e fazer outras coisas. Ou seja, ele está brincando com isso e pode gerar isso sim. O Fabiano Sartori faz a seguinte pergunta: pastor, a morte é uma entidade, um ser ou um estado? Olha, a morte é a separação temporal do nosso corpo físico, da nossa alma, né, do nosso corpo físico. É isso que a Bíblia ensina. E desse momento, é o momento em que o corpo, né, já passa a fase da decomposição, mas a alma do cristão já vai diretamente a Deus, né? Então, eu encaro essa pergunta respondendo essa prática bíblica da separação da alma do nosso corpo, né? Então, ela não chega a ser um inimigo físico, né? Que vem aqui um ser te buscar com aquela foicezinha, né?
E tem gente que vivencia muito isso por conta de filmes e tudo mais. Mas a morte também pode ser vista como o estágio, o último estágio também da santificação, porque é o último momento, ali é o último inimigo do cristão que é vencido, né? E porque Cristo venceu a morte, né? Então o cristão não tem o medo da morte por conta disso, porque a morte na realidade vai levá-lo diretamente para os braços eternos do Pai, como Jesus diz: aquele ladrão que está ao seu lado na cruz, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então, o crer em Jesus, o viver com Jesus, não nos deixa ter medo de um ser preto que vai aparecer e vai nos levar, né? É o estado aí intermediário, né? Então, eu acredito que é nesse sentido que a morte não vem a ser um ser, não. Meus amigos pastores podem contribuir aí também. A morte é o último dos aguilhões, né? É uma coisa muito complexa esse assunto na minha compreensão, na mente das pessoas, né? Muito complexo. Por exemplo, na minha experiência como pastor, eu já aconselhei muitas pessoas que lidaram com a morte de maneira muito dolorida, né? Eu me lembro, por exemplo, de ter visitado uma família que havia perdido um filho, né? E a mãe chorava e perguntava: pastor, onde está a alma do meu filho? Né? E aquilo foi para mim um dos processos mais doloridos para mim como pastor, porque eu caminhei bastante com esta família, trazendo esperança, consolo, conforto da palavra de Deus, né? Há muitas pessoas que elas vão cair no espiritismo, né? Elas vão para uma compreensão equivocada do que é a morte, da não aceitação da morte. Há outras pessoas hoje em dia que flertam com a ideia do suicídio, que veem na morte uma saída. A morte não é a saída para nada, né? Quem tem o poder de tirar a vida é apenas Deus. O sujeito não pode tirar a sua própria vida. Isso é um pecado grave, né? Isso é um pecado gravíssimo. Difícil até de ser tratado nos nossos dias por conta do tanto de enfermidade psiquiátrica que a gente tem hoje nos nossos dias. E essa é uma das grandes lutas que a gente tem hoje como igreja, lidar com tantas enfermidades que surgiram nos últimos 30, 50 anos, né, principalmente psicológicas, né? Então, assim, nós precisamos enxergar a morte, como o pastor Tom falou, a partir da perspectiva bíblica, né? Quando ela é dada no Senhor, né, é esse último livramento. Mas a gente tem que lembrar que a morte é o pior inimigo que a gente tem, né? O Ramsés Souza, antes da pergunta dele, ele manda um abraço para os pastores e ele diz assim: a IPB está bem servida. Aliás, a igreja brasileira pela instrumentalidade da vida de vocês. Olha que legal. E nome de faraó, hein? Ramsés II, como é que é? Ramsés Souza. Ei, Ramsés, Deus te abençoe, filho. E ele pergunta assim: quando Paulo diz em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, calma que ele mandou uma outra aqui, agora me perdi. Vamos lá. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, que 2 sinais antecederiam o fim, seria sem que antes venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade. Qual vem primeiro na opinião de vocês? A apostasia traz o anticristo, ou o anticristo traz a apostasia? Ou os dois vêm ao mesmo tempo? E será que nós estamos já na apostasia? Qual a opinião de vocês? Desligando aqui. Na verdade, assim, é isso que Paulo está dizendo no texto de Timóteo 4, né? Quando ele fala de apostasia, está ligada, né, ao anticristo. Esse é um movimento contínuo. João vai dizer: muitos anticristos já têm saído pelo mundo afora, né? Então, desde aquele tempo lá do cristianismo nascente, você tem o que é contra Cristo, você tem a ordem social contrária a Cristo. Isso é chamada de força anticristã, né? E em vários pontos, em vários momentos da história, nós temos indivíduos que são elementos da iniquidade, que são homens da iniquidade. Você tem pessoas importantes da história exercendo esse papel, porque, na verdade, o grande anticristo é o próprio Satanás.
Nós temos que lembrar, Apocalipse 13, Satanás tem 2 braços na terra. Um é a besta de 7 cabeças e 10 chifres, o animal de 7 cabeças e 10 chifres, o outro é o animal de 2 chifres. Como Satanás vai atacar a igreja, como Satanás vai perseguir a igreja, é com essas 2 forças, são esses 2 agentes de Satanás. Então, o tempo todo na história, nós temos Satanás escondido atrás do Estado, tentando usar o Estado como força opressora sobre a igreja, por meio de leis, por meio de regras, por meio de normas, por meio de cultura, por meio de morte, perseguição, prendendo, proibindo. O tempo inteiro na história, Satanás está ali por trás desse tipo de arranjo, reis e reinos. O tempo todo na história, sempre teve algum rei, algum reino matando cristãos em algum lugar, temos hoje. 100 mil cristãos morrem por ano sendo executados por governos totalitários, regimes anticristãos. O outro braço de Satanás, o outro agente de Satanás, é esse elemento aqui, que é um cordeiro, um animal que parece cordeiro, mas não é. Satanás, em todos os momentos, em todas as eras da história, não só na era do fim, e aí a gente tem que lembrar que toda essa era que vivemos é a era do fim. Para Paulo, para João, toda essa era que nós vivemos é a era do fim, porque é a última era da história. Depois dela, como estava falando no sermão, depois dela é o juízo final, volta de Jesus, juízo final e eternidade. Por isso que esse é chamado o tempo do fim. As pessoas acham que o tempo do fim são os últimos 2 anos, os últimos 3 anos. Não, os últimos 2020, 2030, 2040 anos, não sei quantos serão. Ou seja, são os últimos anos da história, os últimos tempos da história. Então, nesse tempo do fim, esse elemento da iniquidade vai atuar, pregando religião falsa, pregando heresia, levando pessoas à apostasia. Na igreja primitiva, Paulo fala até nome de apóstatas. Ao longo da história, estamos cheios de apóstatas. A questão é que quanto mais grave isso ficar, que quanto mais personificado nós tivermos o anticristo, mais claro estará ao final, mais evidente estará ao final. Ou seja, aí é o texto de Apocalipse 20, que ele fala: Satanás sairá para seduzir as nações. Ou seja, quanto mais Satanás conseguir reconstruir o ambiente do mundo antes do cristianismo, do mundo pré-cristão, no mundo pós-cristão, quanto mais Satanás conseguir impor e dificultar o ser cristão, usando aqui esse elemento do Estado, e usando esse elemento, personagem, aí um presidente, um governador, como já existiram outros, ou um grande líder religioso, como já existiram outros, quanto mais tivermos essa personificação da iniquidade em um indivíduo, e isso gerar, num dado momento da história, uma quase impossibilidade da igreja ser igreja, é o momento do final. A Bíblia está dizendo em Apocalipse 20 que haverá um momento em que o povo de Deus estará tão sitiado na terra que só uma intervenção de Jesus para impedir o extermínio da igreja. Nessa hora Jesus volta. Então, assim como nós tivemos Calígula como uma espécie de anticristo, assim como tivemos papas que foram anticristos, assim como nós tivemos outros líderes religiosos como uma espécie de anticristo, nós teremos no final personificações do anticristo. Mas são vários, não é um só não. A Eliane Alves pergunta: nossa confissão de fé errou ao afirmar que o anticristo é o Papa? Se sim, por que não faz uma correção? Não, a confissão de fé não errou ao afirmar que o anticristo é o Papa, de forma alguma, A gente precisa estudar a história da doutrina, e estudar a história em si. Como esse papado foi formado, Você precisa se lembrar. Constantino se muda de Roma para Constantinopla. É o final já do Império Romano. A nova capital do Império Romano é Constantinopla, e o Império Romano ainda tem algumas cidades que agora têm alguns episcopados, ok? Roma, Constantinopla, Antioquia, Jerusalém, Alexandria, ok? Nesse sentido, o bispo de Roma começa a invocar sobre si uma primazia sobre os demais episcopados da igreja, ok?
e ele então, depois de uma grande luta político-eclesiástica, se intitula o Papa. Papa vem do latim pai, ok? Bom, quando você olha para a palavra de Deus, a Bíblia diz: a ninguém chamais de pai, a não ser o próprio Deus. Nesse sentido, o Papa invoca para si uma característica que a Bíblia não permite, né? O Papa é infalível, ele se coloca no lugar de Cristo, né? Ele é infalível, ele é o vicário da igreja de Cristo na terra, ou seja, ele tem a primazia sobre todos os demais pastores, né? E ele tem a chave do céu e do inferno, né? Ele detém o poder, a salvação está no ministério desse Papa. Aí o que vai acontecer? Você precisa perceber que todos os teólogos reformados, de Martinho Lutero a Charles Spurgeon, todos eles concordaram em dizer que o Papa é o anticristo, né? Nesse sentido, a confissão de fé não errou, não precisa se retratar, e a fala do pastor Amaury ainda amplia, porque percebe, a Bíblia não fala que terá um anticristo, né? É uma sucessão de uma mentalidade e de pessoas que são usadas por Satanás para poder destruir a obra de Cristo na terra, né? Historicamente é muito legal estudar história, quero reforçar, estudem história também da igreja, é um legado que Deus deu ao seu povo. Através da história da igreja você vai ver homens fiéis, mulheres dando a vida para defender a visão bíblica, e isso vem acontecendo desde o Império Romano, na Idade Média, muitos que discordaram dessa visão papal, de que o Papa era a última instância, ou a maior instância de poder sobre a igreja, homens que fugiram para lugares congelantes para pregar o verdadeiro evangelho. Então vale a pena. E os reformados, nós não estamos aqui, irmãos, defendendo a nossa confissão de fé como se ela fosse a Bíblia, mas nós estamos dizendo que ela revela as doutrinas bíblicas no seu tempo, no seu período, e historicamente o que eles vivenciaram ali, os reformados, principalmente na confissão de Westminster. Vale a pena a gente lembrar que existia ali uma luta, sim, era uma imposição ali da igreja sobre a Inglaterra, e os homens de Deus se levantam contra aquilo. Então eles vêm sim naquela manobra política, que não é só religiosa, é política religiosa, sobre o seu povo, é uma manobra do diabo. Então eles veem sim nas obras do Papa a manifestação de doutrinas anticristo, anticristãs, e que não edifica na verdade, que leva ao caminho errado a respeito da salvação. Então eles não erraram, eles estão corretos, assim como hoje tem muitos anticristos por aqui, e que futuramente pode ser outros, vão se revelar outros. Então não tem erro, não tem o que corrigir nesse sentido. Legal. Quero discutir com os irmãos uma segunda notícia. Ela diz o seguinte: homem gasta $200 mil para ficar mais parecido com Jesus. E aí está a imagem dele, vocês podem acompanhar. A pergunta é: qual era a aparência de Jesus? Ele jogou dinheiro fora, né? Porque é de graça ficar parecido com Jesus. Segundo a cotação, quanto ele gastou mais ou menos em reais? Olha, vai dar R$1 milhão, né? Então, mais de R$1 milhão, sendo que é de graça ficar igual a Cristo, né? A Bíblia diz que a essência do ser cristão é Cristo ser formado em nós. O Espírito Santo vem na nossa vida, traz o Evangelho para dentro de nós, e o Evangelho vai moldar Jesus em nós. Então, a coisa mais importante não é a aparência física de Jesus, né? A coisa mais importante da semelhança com Cristo Jesus é a conduta, é o comportamento, né? Nós temos um personagem muito interessante na história da igreja, um grande missionário que tem uma experiência interessante, o Sadhu Sundar Singh. Ele passa numa aldeiazinha, pede água para uma criança, a criança entra, pega a água, dá para ele, e ele toma água e segue, né? Ele conversa ali um pouco com a criança, interage e segue embora. Segue seu caminho e vai embora. E a mãe pergunta: meu filho, eu vi você conversando com um estranho, alguém, quem que era, tal?
Né? Ele falou, mãe, era um forasteiro, ele pediu água. A mãe pergunta para ele, mas meu filho, quem que era essa pessoa? O menino fala, mãe, eu não sei quem era, mas ele parecia com Jesus. Ou seja, um contato rápido daquele menino com esse irmão. O menino, por que a criança disse isso? Porque ele tinha cabelo comprido e barba? Não. Tinha algo. Jesus estava naquele cidadão de uma forma tão incontestável, de uma forma tão palpável. Jesus estava ali naquele indivíduo de uma forma tão concreta, que uma criança olhou e disse, ele parece com Jesus. É comportamento, é atitude, é jeito de falar, é o brilho dos olhos, é o amor derramando da vida dele, é a graça entornando desse sujeito, é a santidade refletida no olhar, no comportamento, nas palavras, né, na conduta. Então, se tornar parecido com Jesus é isso. Cabelo comprido, nós nem sabemos se Jesus tinha cabelo comprido. Tinha olho azul? Pior ainda, ou seja, isso é o Jesus nórdico. Jesus é palestino, gente. Jesus europeu. Jesus é palestino, Jesus é daquele lugar do clima quente, Jesus é aquele lugar, né, do perfil meio ali, né, vamos dizer, semita. Né? Jesus não é nórdico, Jesus não tem aquele visual europeu, Jesus é do clima quente, é quase África. Né? Então, o perfil mais natural de se ter de Jesus é reconstruir o perfil do cidadão daquela época. Era um cidadão muito parecido com o cidadão ali árabe, egípcio, muito naquele biotipo ali mesmo que existia na época. Né? Então, pelo voto do nazireado se deduz, né, do cabelo comprido, tal, mas o perfil típico ali seria esse. Mas o homem cabeludo e barbudo pode ter diversas aparências, né? Ou seja, você pode pegar 20 barbudos e cabeludos, enfileirar e nenhum parece com o outro. O Antônio Silas pergunta, boa noite, pastores, tem como vocês fazerem uma breve explicação da igreja no Antigo Testamento como aliancistas que somos? É certo dizer que a primeira pregação ao gentio está em Atos, capítulo 8, quando Felipe prega para o etíope? Não. Então vamos lá, para a aliança, né? Vamos para a aliança. Primeiro gentio que converteu, Abraão. E aí vai. Você tem muitas pregações a não judeus. Gentio, só para lembrar, o termo técnico é estrangeiro, né? É todo aquele que não é judeu, né? Que não é hebreu, né? Nesse sentido, você tem muitas pregações, muitos episódios no Antigo Testamento que vão mostrar o não israelita, o não hebreu, ouvindo a palavra de Deus e se convertendo a Cristo desde o Antigo Testamento. Essa aliança, ela não tem a ver apenas com o Novo Testamento, é toda a narrativa bíblica. No Novo Testamento, Cristo mesmo prega para não judeus, né? A mulher sirofenícia, Tiro Sidom, enfim, Cesaré de Felipe, o filho do centurião, né? Você tem várias ações de Cristo, mulher samaritana, né? E tantos outros episódios nos evangelhos mostrando que Jesus estava ampliando e mostrando para os discípulos qual era o caminho da igreja, né? E aí sim, em Atos dos Apóstolos, você vai ter a expansão de toda a igreja. Então, o pacto da aliança de Deus é com o seu povo, né, com o seu próprio caráter, e ele vai se desenrolando no todo da narrativa bíblica, né? A Ana Silva pergunta, a igreja que prega essa doutrina aceitaria como membro um homossexual na igreja? A não aceitação não seria acepção de pessoa? Tem duas coisas aí. Primeira delas, a igreja aceita. Quando, já num outro programa atrás, tratamos sobre isso aqui, quando Paulo vai falar, né, da igreja de Tessalônica, da igreja de Corinto, ele vai falar de homossexuais, ladrões, não sei o que tal, e fala, tais fostes alguns de vós. Ou seja, o povo que formou a igreja é a turma que veio do homossexualismo, é a turma que veio do vício, que veio da embriaguez, que veio do pansexualismo.
hoje é a mesma coisa. Hoje, por mais que a igreja seja criticada, o pessoal às vezes ataca, critica e diz, lá é ex, não sei o quê, lá a igreja é esse lugar mesmo, para onde os pecadores vêm, né? Então, uma primeira coisa é essa questão aqui, né? A igreja, ela está aberta e ela aceita, e o pansexual é bem-vindo, o homossexual é bem-vindo, nós vamos acolher, receber. Agora, o outro lado né, as pessoas quererem que a igreja aceite, né, a relação sexual de dois homens ou de duas mulheres como sendo um padrão de relação sexual permitido. Da mesma forma, o sujeito que vem, que é pegador, ele gosta de ficar com 3 mulheres, 4 mulheres, às vezes 2 na mesma noite, 2 de uma vez, ele nunca sabe ser um homem de uma mulher só, né? Esse cidadão quer ser crente, vem para a igreja, bem-vindo à igreja. Agora, ele não pode chegar na igreja querendo que a igreja, né, concorde com o comportamento dele. A igreja tem uma forma de pensar, tem uma definição do que é sexo, tem uma definição do que é casamento, tem uma definição do que é família. A igreja tem uma definição a partir da Escritura do que são essas coisas. E a igreja vai pregar o Evangelho. Agora, também não vamos empurrar o Evangelho, bater, dar chicotada no sujeito, porque não é de fora para dentro, é de dentro para fora o efeito do Evangelho, né? Então, nós vamos acolher, abraçar, pode confessar. Quantas vezes a gente ouve no gabinete pastoral, o sujeito chega lá e diz: pastor, estou apaixonado por outro homem. A menina chega e diz: estou apaixonada por uma mulher. O sujeito chega e diz: pastor, estou apaixonado por outra mulher que não é minha esposa. E o que nós vamos fazer com esse indivíduo? Pôr para fora da igreja, jogar no Tietê? Não, entendeu? Nós vamos trabalhar. Se ele quer ser ajudado, né, essa é a luta de todo cristão, né, a luta contínua contra o pecado. O que nós dizemos é que Cristo, para um homossexual, para um sujeito que é polígamo, um sujeito que é pansexual, o que nós queremos dizer quando ele chega na igreja e atendendo uma chamada do Evangelho que Cristo te ama tanto que te aceita do jeito que você está, mas Ele te ama tanto e tanto que Ele não vai te deixar do jeito que você está, Ele vai te transformar. Nossa querida irmã Aparecida pergunta: a prática da yogaterapia é permitida na nossa religião? Vamos lá. Pode, vai lá então. A meditação moderna, primeiro, ela tem a ideia de que você vai encontrar no seu íntimo o equilíbrio, uma resposta. E aí tem gente que fala assim: mas meditação, os crentes falam que meditar é não pensar em nada. Aí tem um povo que tenta bater na gente, dizendo que a gente não sabe o que é meditação. Mas a meditação, na realidade, aí na yoga ou outros tipos de meditação também, eles vão pensar nas pausas entre os pensamentos. E é enquanto você faz a pausa entre o pensamento é que você vai conseguir se encontrar. Não é que você não pensa em nada, né? A grande questão é encontrar entre um pensamento e outro as soluções para a sua vida e tal. Alguns vão defender mais esse lado. Mas, de toda forma, o cerne de tudo isso é que o ser humano vai encontrar dentro dele mesmo a resposta para a sua existência, o equilíbrio para a existência. Então, ele vai achar em si mesmo. Pensando como cristãos e pensando na Bíblia, a Bíblia diz que quando nós olhamos para dentro de nós, com as lentes do Evangelho, olhando para a santidade de Cristo, a santidade que Deus requer de nós, nós olhamos para nós e nós dizemos: eu não sou puro, eu não sou santo. E quanto mais eu sinceramente olhar para dentro da minha alma, dos pensamentos que passam na minha mente, dos meus sonhos, muitas vezes, do jeito que eu olho para o meu próximo, eu vou sinceramente dizer: eu não posso ficar olhando para dentro de mim. Se eu olhar para dentro de mim, eu nunca vou me tornar melhor, pelo contrário, eu vou me tornar sempre pior. E algumas pessoas dizem: não, mas eu encontrei a saída para a minha vida na meditação. Mas você se tornou um idólatra de você mesmo, porque você acha que em você encontrou respostas, quando isso não é verdade. Então, no cristianismo, não cabe esse tipo de decisão. Passo para o pastor Juliano. Não, só queria fazer um comentário aqui, porque, assim, todas as pessoas que vão se envolver
com alguma prática, elas precisam estudar e pesquisar de onde vem isso. Por exemplo, de onde vem a yoga? A yoga é um movimento hinduísta, é da Índia, né? As pessoas pensam que é da China, que é do Japão, não. A yoga é da Índia. É um movimento religioso, né? Então, eles vão buscar, através da harmonização do corpo com a alma, o equilíbrio, ok? Por isso que mistura meditação com movimentos físicos, ok? De alongamento, de relaxamento, de tudo isso aí. Quando que isso começa a ficar famoso? Você precisa olhar para a história. Por exemplo, quem primeiro descobriu, nos tempos modernos, esses gurus hindus, foi o movimento hippie, né? Os Beatles, quando foram para a Índia, os grandes gurus hindus que começaram a invadir a cultura americana. Isso se tornou muito famoso, o yoga se tornou uma prática muito famosa em Hollywood, em Los Angeles, nos Estados Unidos, e depois isso começou a se tornar uma prática nas academias de ginástica, ok? Então você tem hoje esse movimento espalhado pelas academias e as pessoas não fazem essa relação, né? Mas na base é uma prática que eu não aconselharia, ela está equivocada, é uma prática que o cristão não deve ter. Quer fazer um exercício? Faça um exercício físico, faz alongamento, mas descubra na prática da leitura da Bíblia e da oração do desenvolvimento da santidade, é aí que você vai encontrar equilíbrio para a vida. E para fazer exercício, sai correndo aí, meu amigo, e faz alongamento, sei lá, pula corda. Só uma coisa, né? A mente do cristão é a mente de Cristo. Então, por que a gente tem que esvaziar a mente? Na verdade, nós temos que nos encher da palavra, né? Temos que ser ricos da palavra. Então. E é interessante, né, que a meditação é uma prática perdida no cristianismo. Né? A Bíblia inteira fala de meditação, não é a meditação transcendental. Mas a meditação como a quietude de alma, a meditação como parar, sossegar a mente, mergulhar em Deus. Ora, a yoga, né, como prática da religião hindu, tem vários tipos de yogas, né? E aí você tem que prestar muita atenção até, né, quem é que está por trás, ou seja, o professor que está trazendo isso, o que ele está trazendo? Que vertente de hinduísmo ele está trazendo para você? Né? Então, aí, cuidado, sai fora disso. Né? Agora, existe a meditação, que é de ficar quieto, não precisa de posição, de sintonia com um quadrante cósmico, nada disso. Não é harmonização de energias cósmicas com o corpo, nada. A meditação é uma quietude de alma, é parar para pensar na grandeza de Deus, na beleza da criação, na intimidade com o Senhor. É uma quietude, é sossego, é descanso, é refrigério. E meditação e oração estão muito ligados na Bíblia, faz muito bem para a mente, para o corpo, para o coração, para a alma, para a vida, para tudo. Benção. Queridos, nós chegamos ao fim do nosso Que Palavra. Eu quero agradecer a sua audiência, o tempo que você esteve conosco. Que Jesus abençoe a sua casa, que você tenha sido edificado com a palavra que nós tivemos hoje, que foi literalmente uma Que Palavra. Que você tenha sido edificado também pelo nosso programa Que Palavra, com as perguntas que foram trazidas aqui. Sei que muitas delas ainda não foram respondidas, eu estou anotando todas elas que eu estou vendo aqui no chat, tanto no Facebook quanto no YouTube. Pode ficar tranquilo, mais cedo ou mais tarde elas serão respondidas, mas não deixa de participar. Você tenha uma ótima noite, uma ótima semana. Eu sou o pastor Léo, você pode me encontrar nas redes sociais pelo nome de Leonardo Tobias. Quero pedir que os nossos pastores também se despeçam. Que Deus abençoe você, a sua casa, te dê uma excelente noite aí de descanso, uma semana de abundante graça nas suas palavras, nas suas ações, que esse Que Palavra guie suas palavras aí também, né? O rumo que você tem tomado da sua vida. E se você está longe de Cristo, volte-se a Ele, peça a Deus que guie o seu coração até Cristo novamente. Eu sou o reverendo Tom, né? Você vai me achar lá, T-O-N de navio, né? Tom Costa no Instagram, e você pode procurar no YouTube alguma coisa lá, e que Deus te abençoe e derrame graça sobre você. Quero agradecer muito sua audiência, você está aqui com a gente, eu vejo aqui quanta gente, né, como Deus é maravilhoso, muita gente dando testemunho
né, de como que palavra tem abençoado, né, como esse programa tem trazido tantas respostas para as pessoas. E eu quero encorajar você a estudar a palavra, a se preparar, vai para o YouTube, assiste os programas anteriores, seja edificado, porque esse programa foi feito assim para a edificação da igreja, né? Não se engane, quando você conhece a Deus, isso traz segurança para a sua vida. Queria pedir para você me seguir lá no Instagram, meu nome é Juliano Sócio, vai lá, me acha lá e a gente continua esse papo por lá. Deus te abençoe, ótima semana. Prazer mais uma vez estar juntos, bater esse papo gostoso sobre Bíblia, teologia, vida. Então, presente você estar aí conosco até agora, você acessar esse vídeo para nos acompanhar. Sinta-se aí abraçado, pastora Mauri Oliveira. E você pode nos encontrar aí, Facebook, Instagram também, nessas outras praias todas. Um grande abraço, um restante de semana aí abençoada. Aliás, está começando ainda, né? Então, uma semana fresquinha, nova para você, uma semana nova, abençoada, um restante aí de vida e mês e ano. Que Deus traga novos tempos, que essa pandemia cesse e nossa vida floresça de novo em nome de Jesus.